Essa é a minha primeira exposição no Rio de Janeiro. A curadoria pensou 2 grandes salas para abranger a produção que eu comecei a desenvolver a partir da década de 90, né, de 1990. Então, na primeira sala, nós temos os trabalhos mais antigos e mais históricos, que eu verso sobre a escolha de 3 materiais orgânicos que representam, de certa forma, materiais de uma emblemática, né, da cultura baiana. Na primeira sala, nós temos 3 materiais: o açúcar, a carne e o dendê, né, que são materiais que eu vou eleger para pensar e formular e sistematizar um conceito, né, de um corpo afrodiaspórico. Nesse caminho, encontramos o aquário, um grande tanque de vidro, onde eu divido com água salinizada, eu saturo uma água com muito sal até ela ficar extremamente saturada, e sobre ela eu coloco a mesma quantidade de azeite de dendê. Eles representam uma coisa que no meu trabalho é bastante importante. Eu não compactuo com a ideia que existe uma miscigenação, né, apaziguadora, né, sobretudo na América e no Brasil, dos diferentes estratos sociais e raciais. Nessa rota do azeite de dendê, vocês vão encontrar também o colar, né, uma série também que eu chamo Sangue Vegetal, que é uma série de fotografias onde eu utilizo pérolas embebidas de dendê. Essa série de dendê também, né, eu utilizei o dendê como tinta, né? A capela faz parte desse projeto chamado Regresso à Pintura Baiana, né, que consiste em eu pintar, né, pintar paredes, pintar monumentos, né, que estão associados com a história de resistência, né, afro-brasileira, sobretudo nas Américas, né? Então, a capela, na verdade, não é uma capela, é uma igreja, né, uma réplica da Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Negros da Bahia, que até hoje é uma igreja que marca um espaço, foi construída pelos africanos, né? Os africanos que foram escravizados aqui, então descendentes de escravizados, né, desses africanos, e que vai ser um espaço social também, né, para o desenvolvimento dessas irmandades, né, dessas associações da população preta, né, na Bahia, no Brasil e na América. Ao pintar esses templos, é como se eu reivindicasse que a cor dessa visualidade, né, o que reveste tudo isso é esse sangue ancestral emblematizado no azeite de dendê. A instalação deste barco aqui, né, com essa estrutura que é um barco, né, e essa andaina que representa uma casa de refino de açúcar, né, no engenho de açúcar, né, a casa de purgar, né, então essa união dessas 2 ordens, né, a ordem que representa o barco, né, que representa justamente toda essa movimentação dos barcos no Atlântico, não só no Atlântico Negro, como os barcos dos escravizados, mas também os barcos do que a gente vai chamar dessa máquina mercante, né, dessa companhia mercante que vai trazer para a América e que vai entrar em tensão com a ordem colonial da nobreza portuguesa que dominava o Brasil. Essa obra, Segredos Internos, ela apresenta tragicamente como essas 2 ordens, a nobreza e a burguesia, entram, de certa forma, em conflito, e é justamente nesse momento desses conflitos, que envolvem valores sociais, formas de pensar a economia, forma de pensar a sociedade, forma de pensar a família. Então nós temos aqui desde os pães de açúcar, né, que são essas formas que na casa de purgar, no engenho de açúcar, se colocava o caldo de cana para fazer o processo de refino e o processo de cristalização, até as gavetas com diferentes tipos de açúcar, né, que são encontrados justamente nesse processo de refino, porque ao retirar dessas formas a açúcar cristalizada, como se fosse uma escultura, nós temos 3 níveis diferentes de refino,
Esses 3 tipos de açúcar que se encontra na cara de um pão de açúcar, nesse processo de refino de açúcar, que era feito no Brasil, no período colonial, para pensar a estratificação social na colônia. Um antropólogo chamado Antonil, o padre Antonil, ele dizia que naquela época o Brasil era o purgatório dos brancos, era o inferno dos negros e era o paraíso dos mulatos, né? Nessa mesma sala, nós vamos encontrar um conjunto de cartas de alforria. São retratos das pessoas que foram libertadas. Então, é um exercício que eu faço de interpretação, né, a partir do mergulho desses documentos históricos mais importantes que eu já revisei. Importantes porque ele me conecta diretamente com as duas margens, a margem brasileira, né, que é a Bahia, né, sobretudo uma casa onde está próxima da Praia do Forte, né, aqui na Bahia, no município da Mata de São João, que é a casa da Torre dos Garcias Dávila, que era um grande senhor de escravos. A outra margem africana do Atlântico, na Ilha dos Escravos, em Goré, onde tem a famosa Casa dos Escravos, a Maison des Esclaves, onde saíram muitos africanos que vieram para as Américas escravizados. Então eu uno, de certa forma, esses dois espaços com um ritual de limpeza, né, um ritual de purificação desses espaços, utilizando folhas sagradas. Além dessas obras, que falam também de superação, existem as obras que materializam, de certa forma, esse corpo que nasceu nessa paisagem da exploração da cana-de-açúcar nos engenhos e que tem um corpo muito resistente, um corpo que resistiu a todas as mazelas, todas as torturas que sofreram os africanos escravizados pelos seus senhores, né? Então, todo o sadismo, toda a tortura desses corpos, né? Então eu elejo um material para representar esse corpo resistente, esse corpo metáfora que resistiu tanta dor, tanta tortura e tanta violência, que é a carne de charque. Então são diversos trabalhos de diversas épocas. Nós temos na exposição desde as primeiras videoinstalações, né, onde eu falo sobre as torturas, né, e como poderia chegar a crueldade de um senhor de engenho contra os seus cativos, né? Passando por todas as performances que fazem referência ao processo de animalização, né, que sofreram os africanos, a destruição da sua humanidade que sofreram os africanos no processo da escravização. Eles eram animalizados como se fossem animais que tinham que ser marcados a ferro e a fogo, né, que tivessem que resistir o trabalho, resistir os açoites, resistir toda a tortura para que esse corpo pudesse produzir e servir ao ideal de exploração da colonialidade portuguesa no Brasil, né? Então, esses trabalhos que eu chamo da transmutação da carne, onde eu utilizo a carne de charque, representa justamente isso, representa esse processo, essa superfície que vai ser violada e vai ser extremamente violentada, né, desse corpo, que é um corpo afrodiaspórico, mas é um corpo que vai resistir toda essa atrocidade. Então, por isso que é uma carne de charque, é uma carne seca, não é uma carne, não filé mignon, não é uma carne que se perde facilmente. É uma carne que ela é resistente. Nessa segunda sala eu me concentro muito nos orixás, né? Então a primeira divindade que abre os caminhos é o Senhor do Caminho, né? Nós temos uma espada de Ogum. Então Ogum é o Senhor dos Caminhos e é essa primeira divindade, né? Esse primeiro deus negro, né? De origem iorubana, né, que convida o público a adentrar, né, esse universo dessa segunda sala que é marcado pelo sagrado. As divindades no candomblé, os orixás, os voduns e os inquices,
são sempre representações de elementos da natureza, né? Então, é a representação da água do rio, da água doce, da água do mar, das matas, das florestas, do vento, do fogo, né? Das doenças, também dos processos de cura, né? Então, as divindades da natureza são essas divindades do candomblé. Essa sala começa com essas duas fotografias, né, que representam o Vodun Agbe-1 e o Vodun Agbe-2. Depois também segue com outras divindades que fazem também, que estão associadas com as águas também, no caso o Oxum, né, e o seu filho Logun-Edé, né, que é filho de Oxum, né, essa divindade dos rios, das cachoeiras, com o caçador, que é Odé, que é Oxóssi. Então, Logun-Edé, esse filho, como o Gilberto Gil já cantava, né, ele tem a paciência da mãe, porque ele é um pescador, e ele tem a astúcia do pai, porque ele é um caçador. Então, Logun-Edé é esse ser belíssimo, essa divindade belíssima, que representa o limite entre a floresta e o rio, né? E o rio com as cachoeiras, etc. Nessa sala também, eu convidei 2 grandes performances negros, Inaicira Falcão, que era filha do mestre Didi, e o Negro Izu, né? Que era aquele negro que o Caetano Veloso cantava, o negro lindo do Badauê, né? Porque ele era o grande bailarino do bloco Badauê, o mesmo bloco do Mestre Moa do Catundê, né? O saudoso Mestre Moa. Então, eu convidei esses 2 grandes corpos, 2 grandes bailarinos, 2 grandes performances, para dançar a dança desses elementos da natureza, porque eles não dançam de orixá, né? Eles dançam justamente a dança que representa os elementos da natureza. Então eu convidei não para dançar Oxum, a dança de Oxum, mas para dançar o rio. Eu convidei para dançar o mar, não a dança de Iemanjá. Para dançar o fogo, não a dança de Xangô. Olá, eu sou o Fernando Porto, eu sou educador aqui do Museu de Arte do Rio. Eu estou aqui para falar um pouco, versar sobre a obra Bori, que compõe um acervo do Museu de Arte do Rio. Bori. O que é Bori? Bori é um ritual religioso da cultura do candomblé e da cultura africana. Bori, da tradução direta Bo, que significa alimento, oferenda, e Ori, que significa cabeça. Então, oferenda a cabeça. Dentro desse ritual religioso do candomblé, é o momento em que você vai fortalecer a cabeça e o corpo desse novo iniciado, desse novo filho. Esse momento é um momento ritual de fortalecimento dessa caminhada, dessa trajetória, dessa nova vida, desse novo ser. Então, o Bori, esse alimento para a cabeça, é justamente para que esse novo iniciado, esse novo filho, tenha discernimento, tenha força para passar tanto pelos momentos ruins da vida, como principalmente para passar pelos momentos bons. Bori, a performance artística de Ayrson Heráclito, nada mais é que um olhar poético, um olhar artístico para esse momento ritualístico, para esse momento religioso. E ele escolhe 12 performers, 12 atores que vão representar as 12 divindades mais cultuadas no candomblé aqui no Brasil. Essas divindades, esses orixás, esses inquices, esses voduns, eles representam forças da natureza. E aqui o artista ele vai representar isso e vai ofertar a esses orixás, a essas divindades, as suas comidas favoritas, né? Então ele vai escolher as comidas mais populares, né, mais ofertadas dentro da religião, para trazer para a performance e montar a cabeça desses artistas que representam os orixás. Essa performance aconteceu na abertura da exposição aqui no Museu de Arte do Rio, onde era possível o público passar pela exposição e poder ver, poder sentir, poder escutar esse momento em que o artista montava essas cabeças. E ele montava essas cabeças ao som de atabaques, ao som de pontos, de cantos, de rezas e poemas dedicadas a cada orixá.